E assim, todas essas coisas estão no nosso radar, né? Só que a gente começou o programa muito rápido. A gente teve uma reunião no começo de abril e dia 25 já tinha um programa no ar, gente. Sim. Então a gente foi trocando a roda com o carro em movimento. Sim, a gente tem todas essas coisas no radar, a gente estuda muito o desencontro, os analíticos, tudo isso que a gente encontra no meio do caminho, a gente testa muito, mas tudo a gente enfrenta algumas limitações provenientes da nossa condição material. Nós somos 4 pessoas. E todo mundo Caio... aqui acumula alguma função, todo mundo aqui faz mais uma coisa. E é isso, porque todo mundo também acredita muito no projeto. E eu acho que é importante também, porque você colocou bastante sobre as datas limites que a gente tinha para fazer isso. E em parte essas datas vêm por conta de umas limitações que eu tenho. Ou seja, eu juntei ao longo da minha vida o investimento necessário para abrir um estúdio. Eu saí de um mercado que eu trabalhava, vim começar no audiovisual e montei o estúdio. Eu tenho todo, lógico, um custo fixo aqui que é considerável e eu tenho um restinho de capital que eu vou investir no audiovisual tentando fazer não só esse programa, como eu toco outros programas aqui no estúdio também, e que eles se paguem, é o que paguem o estúdio. Isso sendo possível, que nós não estamos muito longe, graças a Deus, porque o custo é muito baixo, a gente vai ter o tempo necessário para tocar e para os encontros se pagar sozinho e tudo mais. Mas eu não tenho infinitos dinheiros virtuais ou não para fazer isso acontecer. Então, não tem o Rosebud do The Sims, né? Exatamente. Então a gente vai ter que tentar fazer isso dentro do universo que a gente tem. Eu sempre comento com todos os programas que a gente está fazendo aqui que o meu trabalho aqui é muito de expandir a capacidade de comprar chocolate para ver se algum chocolate vem com o prêmio do Willy Wonka para visitar a fábrica, certo? E é basicamente isso. Então a gente está tentando expandir o máximo possível de tempo que a gente vai poder comprar chocolate. Sim. E a gente estamos fazendo um ótimo trabalho. Eu estava até agora convencendo vocês do quão excelente é esse resultado que a gente já tem aqui. Para mim é lindo ver o pessoal acompanhando e gostando do que a gente está fazendo. E vai dar certo também. Então, a gente só está colocando, sendo sincero com o pessoal sobre qual vai ser, se na pior dos cenários, o que aconteceria. E a gente reconhece que nenhum programa, nenhum podcast fica bom e assim ganha dinheiro de uma hora para outra. São projetos que demoram 6 meses. Não, demora. Mínimo. Mas aqui temos uma limitação. Uma limitação real de cada um, né? Todo mundo aqui tem família, todo mundo tem casa, diferente de talvez algumas outras pessoas que consigam ter uma infraestrutura por trás, que dê o suporte para isso. A gente até tem um tipo de suporte que é o Focas, por exemplo, que tá aqui junto com a gente. Mas ele também tem um fator limitador e a gente tá tentando acompanhar junto com ele para que ele não saia perdendo, ninguém saia perdendo, até porque todo mundo tem contas a pagar e todo mundo tem família aqui, né? E a gente não quer que ninguém trabalhe de graça, como vocês que oferecem o trabalho, por mais que nos sentimos muito elogiados com carinho de todo mundo. Foi importante o Focas ter falado isso, porque desse vídeo surgiu justamente essa questão, né? Porque durante o vídeo chega um momento, que é justamente de onde eu tiro o meu clickbait ali no meio, em que eu falo, os desencontros têm um prazo de validade. Que a gente tinha definido até dezembro, a gente até estendeu um pouco mais, por conta que a gente viu que o desencontro estava dando certo e tudo mais, a gente conseguiu estender um pouquinho mais, mas o nosso prazo era até dezembro. Sim. Expliquei os motivos e tudo mais lá, só que nos comentários veio uma galera nesse lugar. Vocês esperavam que o Desencontros fosse dar certo em 6 meses? O problema é a expectativa de vocês. Então, galera, a parada não é o que a gente espera. É claro, é evidente que a gente não espera que um programa dê certo no sentido de cada um de nós 4 aqui tirar 5 pau no mês e garantir o mínimo para que a gente possa, pelo menos... dar atenção exclusiva para os desencontros, sabe? Que chegando num ponto com esse, a gente pode começar a dar uma atenção ainda mais forte para os desencontros, mais do que a gente já faz, né? E até fazer mais programas, talvez. Fazer mais programas, fazer mais corte, investir em mais rios. Viajar, trazer gente de fora para participar do programa. Conseguir trazer essas pessoas, né? Sim, que poder pagar, às vezes, um hotel ou uma estadia, um ônibus que seja. Sim, porque agora a gente depende das pessoas estarem no Rio. Sim. Né? Das pessoas virem para férias ou então para outros programas e aproveitar um tempinho para estar aqui. Mas tendo mais possibilidades, mais orçamento, a gente consegue proporcionar essas pessoas a vinda deles. Sim. Né? Tanto quanto hotel, passagens, etc. Mas a questão é essa. A gente sabe que o prazo de 6 meses não é um prazo para nenhum programa. Muito menos um programa como o Desencontros, que a gente sabe também que é um programa que tem um nicho estabelecido, que a gente até quer ampliar, que são assuntos que a gente conversou durante a nossa reunião e tudo mais. A gente sabe onde a gente tem que tocar o barco, a gente sabe onde a gente tem que atacar, a gente testa muito. Vocês devem ter percebido durante os
os programas durante esses O formato muda, o cenário muda, tudo muda. O tempo todo a gente tá testando. A gente tá mudando bastante coisa. A gente tá testando o tempo inteiro. Pra fazer show. Sim. A gente tá testando o tempo inteiro. A gente faz muito esses testes. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, o Felipe ou a Bruna chegam com uma ideia. E se a gente testasse isso? Sim. A gente sempre tá fazendo uma parada diferente assim. Não, a nossa cabeça não para, porque a gente quer muito que dê certo. E quando a gente testa, a gente não testa um programa. A gente faz alguns programas naquele formato pra ver se deu certo. A gente já viu que algumas questões não deram certo, por exemplo, a gente já tá voltando atrás com algumas coisas. E que vocês vão ver daqui pra frente. Até pode conversar sobre isso. A gente pode conversar e vocês também podem deixar aqui no chat o que vocês acham que até agora foi o mais legal do programa, o que vocês acham que não funcionou, porque pra gente escutar vocês é muito importante. Não só nos comentários, mas a gente aqui tá com a mesa aberta pra que vocês estejam junto com a gente consiga captar ideias. Até porque no nosso último programa do Desencontro 1.0, a gente tirou muita coisa legal daqui. Vocês mandaram muita coisa no chat e a gente conseguiu depois refletir muito. E a gente espera que isso daqui também aconteça no próximo, depois que acabar aqui na nossa próxima reunião. Vale dizer só o seguinte aqui, o Caio agora chegou no chat. Caio, amanhã você tem reunião, hein? Caio. Você não sabia, mas agora está sabendo. Mas na frente de todo mundo. 40 da noite. Notícia boa. Daqui a pouco, quando acabar o programa, eu te mando mensagem pra gente marcar o horário. Mas Calma, Caio, coisa boa. Exatamente. O que ele pleiteou, a gente vai... Você não vai passar no RH, Caio. Não, tem coisa boa chegando. Caio, amanhã tem reunião. A gente não avisou ele mesmo, né? Não avisou, tá avisando ao vivo na frente de todo mundo. A gente ficou 4 horas em reunião aqui, pô. Aí começamos direto o programa depois. Pois é. Mas aí assim, mais uma vez, vamos voltar nessa questão. Nós sabemos que 6 meses não é o suficiente. Nós sabemos disso. Mas nós, desde que começamos esse programa, já começamos sabendo das limitações, sabendo desse prazo. E mesmo assim decidimos arriscar. Mesmo assim decidimos arriscar. Sim. Não no sentido de acharmos que assim, vamos conseguir 1 milhão de seguidores em 6 meses. Não com soberba. Mas a questão de que a gente possa ter um vislumbre que isso pode dar certo. Sim. Mas eu posso ser sincero, os resultados que a gente teve já estão acima do resultado que eu esperava quando eu lancei. Porque não é o meu primeiro podcast, eu já fazendo as contas, eu já dirigi mais de 1000 e tantos episódios de podcast hoje. Eu sei como é que funciona esse mercado, eu sei o tempo que demora e a receptividade do nosso público até agora com o formato que a gente criou, tô achando excelente. Então, Sim. É só aquela questão que falta um meio patrocinadorzinho ali pra gente ter um programa que não vai custar mais pra gente e vai começar a permitir que a gente jogue isso pra frente. E eu acho que essa é o que vai acontecer. Essa meta vai ser alcançada mais rápido do que a gente imagina. Sim. Essa que é a parada, né? A gente fica muito nessa direção de fazer o Desencontro ser um programa de sucesso e a grande questão é a gente definir o que significa esse sucesso nesse sentido, né? Eu acho que a gente já tem um sucesso consolidado no sentido de ter encontrado o nosso formato. Para além de ter encontrado o nosso formato, a gente, é claro, encontrar o formato e continua buscando, né? Continua procurando explorando o que a gente pode fazer dentro desse formato, né? Pois é. Voltando atrás, indo à frente e voltando atrás em algumas coisas, a gente tá sempre testando. Vocês já devem ter percebido isso tudo, né? Mas a parada o Desencontro não vai acabar, gente. Tá? O Desencontro não vai acabar. Foi um clickbaitzinho gostoso, mas um clickbait com fundo de verdade. Isso que é importante. Foi muito importante até pra gente levantar essa discussão entre a gente. O seu vídeo começou uma discussão entre a gente de qual que é a nossa expectativa. Como é que a gente faz pra alcançar o mínimo necessário para que isso aqui tenha... a gente jogue isso pra frente e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria até pedir também pra galera que tá assistindo agora. A gente tava pensando em algumas coisas que a gente acha que pode funcionar. A gente tem um programa de terça-feira, a gente tem um programa de quinta-feira, que normalmente são os nossos 2 apresentadores queridos aqui, conversando entre eles. A gente está pensando em que formatos e como, e na minha concepção, a mudança, ou deixar mais claro que tipo de programa é o programa A, que tipo de programa é o programa B, isso pode vir a facilitar o consumidor ou o viewer entender a nossa proposta e tal. Então, todas essas ideias que vocês tiverem, se vocês acharem algumas coisas pertinentes, a gente gostaria muito de ouvir, porque a gente vai tentar implementar, fazendo os testes que a gente sempre faz, para tentar acertar para vocês. Que esse programa é feito para galera. Sim. Uma das coisas que é muito interessante que a gente conversou é justamente a gente entender que a gente vê nas nossas métricas, a gente sabe quais são os programas que as pessoas que nos acompanham assistem, né? E assim, os analytics mostram pra gente quem são esses programas e mostram aproximadamente 10, 15 canais, mais ou menos. E o que é muito curioso, e aí vocês até podem confirmar aí no chat, é muito curioso que desses 15 canais que eles mostram, só um é de cinema.
Sim. Só um é de cinema. É muito curioso isso. Um é de cinema, um é o Brochada, e o resto todo é de política. Todo é de política. Então, assim, eu até vi aqui nos comentários que a galera... Teve um rapaz que falou, sou de esquerda, mas acho que fazer um programa só de esquerda e sobre filmes limita muito, né? Pois é, mas a grande questão é que o nosso público tá esperando isso. Exatamente. Nosso público espera por isso. E isso é uma coisa que a gente tem percebido. Os números dos programas de quinta-feira têm caído um pouquinho por 2 motivos. Primeiro, porque tá no horário, no dia do Brochada, que é o canal que vocês mais assistem em contraposição ao nosso. Você não vai competir com a audiência do Flamengo, não tem como, pô. E Brochada é o Mengão. E o segundo motivo é que a gente sente. A gente sente que a gente arrefeceu bastante o nosso discurso político aqui no canal e que a gente precisa retornar. Inclusive, os nossos maiores programas, que sou eu e Matheus Triari sozinho, são os programas com discurso político acentuado. Sim. E a gente precisa voltar a isso não só por causa de números, evidentemente, mas porque a gente considera importante voltar a falar sobre isso. O discurso político de todos os lados está muito empobrecido no Brasil e eu acho que falta, eu estava falando para vocês agora, eu acho que falta gente de bom senso do nosso lado e do outro lado, gente de bom senso para poder ter essa conversa um pouco mais sadia, um pouco menos imbecilizada como é a atual. Eu acho que essa parte política é até uma obrigação social. Sim. Em certa parte. Perfeito. E aí, assim, pra você, perguntaram aqui quais são esses canais e tudo mais. O canal de cinema, o único canal de cinema dentre todos eles é o canal do Piuí. Sim. Né? Tem o meu canal lá também no meio, mas aí o meu canal não tô considerando, sabe? Porque, né, assim, são públicos semelhantes ali, quem que vê aqui, vê lá. Mas, dentre os outros, o Brochada, que é o mais lá, dentre que todo mundo assiste e tudo. E depois Ian Neves, Joanes Manuel, sabe? Luigi, que assim, é política, mas é bobajada ao mesmo tempo. O Link do Quadrinho na Sarjeta, que apesar de falar de cultura, é muita política também. Então a galera, no geral. Humberto Matos está ali no meio também. Então, assim, no geral a galera que acompanha a gente é política. Essa data que a gente está discutindo sobre não competir com o Brochada no mesmo horário, a gente está achando uma maneira de fazer isso, eu acho até que é uma coisa que pode plantar para o público, porque acho que até nós temos uma boa base aí, 166 pessoas assistindo agora. A gente pensou em fazer o programa de sexta-feira, por exemplo, que não competiria com o Brochada. Trocar, na verdade, a quinta pela sexta. De repente, se o pessoal fala, pô, a gente está deixando de assistir o Brochada, a gente gostaria de assistir para assistir vocês, ou ao contrário, não estamos assistindo vocês para assistir o Brochada, se isso faria sentido. Lógico, a gente sabe que sexta-feira não é um dia excelente, todo mundo tem vida social e tal, mas é uma das opções que a gente está tentando bolar para não conflitar. Vocês costumam assistir programas na sexta-feira? Vocês têm esse hábito? Isso é uma parada importante de saber também. Porque, no geral, a gente... No mesmo horário, no caso, né? Então, pensa assim, você sai do trabalho, sabe que depois você tem encontro aqui com a gente. Sim, a gente tem essa conversa, porque assim, o programa de quinta-feira é muito evidente, a gente vê relatos de pessoas que vêm falar com a gente, e não só relatos, os números nos mostram. Os nossos programas de quinta-feira caíram bastante em número. A gente já chegou a ter aqui, né, Matheus, programas de quinta-feira em que a gente batia 260, 270 pessoas simultâneas. E hoje o nosso programa de quinta-feira tem batido por volta de 140, Sim. Enfim, tem caído bastante os números. E a gente acredita muito que isso tenha vínculo com essa disputa com o Brochada. E isso se mostra ainda mais, porque assim, a gente pode ter a noção de que os convidados são os que nos trazem muito público aqui. Mas a gente recebeu aqui, por exemplo, na quinta-feira o Abner, que foi um programa maravilhoso. O Luan tá aqui no chat, inclusive, disse que assistiu o programa e achou maravilhoso. Eu acho que, inclusive, é um dos programas mais legais Sim, e tudo eu acho mais. que a gente conseguiu naquele programa ali balancear bastante, né? Comédia, com cinema e até política, entendeu? Então... A gente conseguiu ali fazer essa mescla que é muito legal. Mas que fique a nota que a Bruna deu show de co-host na estreia dela. Gente, pelo amor de Deus, eu passei vergonha. Ficou muito bom. Mas bom, sabe qual foi o problema? É que naquele dia eu não tomei uma cerveja. Hoje eu tomei uma cerveja e estou mais sociável com vocês. Avisa, né? Eu não tomo uma cerveja antes, que eu tô não preparado. Eu não tomei. Eu tô sóbrio. Eu parei de beber. Não, mas eu tô sóbria também. Só tomei uma cerveja. Mas me deixa não, tipo, o movimento sober up, que você não bebe mais. Eu tô nessa vibe agora. Não bebo até o final do ano. Até o Fiore. Não bebo até o desencontrão. Até o desencontrão. Mas, enfim, o programa do Abner foi muito legal em conteúdo, mas em número não atingiu, né? E a gente
compreende que, inclusive, o programa tava disputando com o programa 200 do Brochado, né? E a gente tá assim... Parece estranho que a gente fica falando sempre, competindo com brochada. É estranho falar isso porque o programa... Conteúdo, né? O conteúdo não tem nada a ver com isso. Eu acho que é complementar, não é? Só que a gente tá fazendo um programa complementar, só que a gente compete pelo horário. Então a gente não competiria nada com o público dele, a gente não vai colocar nada que eles costumam mostrar no programa, é uma dinâmica muito diferente. Mas às vezes as pessoas têm que tomar essa decisão e que às vezes ela não tá indo bem para o nosso público em geral mesmo. A grande curiosidade é a Se gente eles ver... tiverem outra data que eles acham que faz sentido, se o público em geral falar, gente, a gente quer que vocês façam 2 horas da manhã de terça-feira. Vamos tentar, a gente vai tentar achar o que é melhor para vocês, lógico, dentro da... Né? Sim, Dentro sim. do que, da realidade de cada um. Perguntaram Vinícius, isso que eu ia ler. Era isso que eu ia ler. Então vai, pode seguir. Ele perguntou, se os 4 estão na frente da câmera, quem está na produção? Ninguém. Ele botou um negócio automático ali que detecta as vozes. Ninguém. Então. E quem vai lendo suas mensagens? A gente. A gente tá com o Bruna celular aqui, eu com o pelo telefone, o Leão com o tablet. Meu bem, se hoje não... Assim, depois dessa nossa reunião com vocês, além das pautas que eu fiz na outra reunião, vai ter aqui também. Todo mundo vai receber um documentozinho com tudo que vocês mandaram aqui nos comentários. Na verdade, esse programa já é um teste. A gente tá testando aqui se dá pra gente expulsar o Focas da comunidade, da sociedade. A automação, vocês me convenceram. A gente troca pelo Nolan. Mas aí, troca meu pelo amigo, Nolan. Mas você não é da IA? a gente Tá se- perdendo pra IA, meu bem. Falta um mês pra poder fazer isso. Então, só daqui a um mês que ela vai estar tão esperta. A mão invisível da direção. A mão William. Adam Smith do podcast. A mão invisível da direção. É o do Smith Máquina, pois é, tá vendo? Mas enfim, a gente quer o programa de quinta-feira ou sexta-feira, a gente vai decidir ainda isso certinho. A gente vai começar a trazer mais pauta quente, mais política, coisas que vocês pediram com frequência também pra gente voltar a falar sobre pautas quentes, pra gente voltar a falar sobre questões que durem também bastante tempo. Falar, por exemplo, sobre pautas do início da cinefilia, que foi um programa muito grande aqui. Inclusive, isso é curioso, porque os nossos 3 maiores programas, eu e o Matheus sozinho, são programas ou de política ou de Longo prazo. De longo prazo. Cauda longa. Searchable, procuráveis, né? Vamos dizer, a pessoa sim. quer, ela tem uma dúvida, ela vai tirar e vocês Sim. vão responder. Que é esse programa de... Que eu acho que são oportunidades diferentes de programas diferentes, né? Sim. Ou seja, a gente tem a oportunidade do pauta quente, tem a oportunidade do conteúdo de educativo de longo prazo. E, de novo, eu estava falando para os meninos que eles têm um potencial guardado aqui, porque eles entendem muito e tem muita informação que a gente tem que arranjar um jeito de colocar essa Aproveitar informação mais, né? disponível para eles, porque Sim. vocês têm um diferencial que outros co-hosts não têm no mercado. E eu Sim. gostaria de conseguir tirar isso de vocês para os nossos queridos telespectadores. Sim, e é interessante que você traz, porque assim, é claro que um dos nossos diferenciais é conhecer a história do cinema, conhecer linguagem e tudo mais, mas esse não é um assunto que necessariamente é de interesse público, geral, né? A gente não vai abdicar de falar disso, a gente vai continuar falando sobre essas coisas porque é importante, e inclusive é um dos diferenciais que a gente tem aqui no programa, mas a gente quer abranger para atualidades. Encontrar outras formas de falar sobre isso, né? Formas mais abrangentes. Sim, e trazer a atualidade e trazer a questão política para tudo isso, né? E não necessariamente estar sempre vinculando a questão política só ao cinema. Sim. É claro que o cinema vai continuar sendo o nosso foco, vai continuar sendo o nosso carro-chefe aqui, mas, por exemplo, a gente não quer deixar passar, agora vai ser mais difícil a gente tratar dessas questões, mas a gente não quer deixar de passar aqui no Desencontros, por exemplo, a questão da escala 6x1, sabe? Coisa até que pra gente surgem nesse falar sentido. sobre cinema falando sobre isso também. Também, enfim. Aproveitar rapidinho só, o João Elias Machado de Oliveira deixou o primeiro superchat da noite. Ele falou, geralmente escuto os episódios no Spotify enquanto trabalho. Os números por lá são bons? Cara, estão melhorando, estamos indo bem no Spotify. Não tão bem quanto no YouTube, mas estamos indo bem. O que é normal. Sim, é normal. Que o YouTube seja maior. Ao vivo é só aqui, lá tem um delayzinho pra gente postar também, porque alguém tem que exportar e trabalhar o áudio, aí me manda, aí eu subo na plataforma. Todas as limitações técnicas que a gente falou. A gente não consegue fazer tudo de imediato. Outra questão, inclusive, que surgiu nos comentários, né?
Esqueci, é o Magal Tse-tung que comentou. Eu lembro até hoje porque é o Magal Tse-tung. Sensacional. Eu gosto do nome. Galera, obrigado, porque vocês alegram muito o meu dia com os nomes. Eu acho que é o momento favorito do Focas na live é ler os nomes. Eu tenho uma filha que eu amo ela mais que todos os momentos que eu passo com ela são mais... Sua filha, Evangelion, seu casamento e aí os comentários dos encontros. Aline, você tá em terceiro, Aline. Mas Evangelho tá na frente. Os comentários estão nos top 5. O nome do pessoal que comenta no top 5. Eu me divirto demais, juro. Mas o Magal Tse-tung... É muito bom. O Magal Tse-tung publicou uma parada que... Assim, vocês talvez estejam com a expectativa muito alta, porque 6 meses é muito curto. A gente sabe, a gente já conversou sobre isso. Segundo, ele falou da questão dos shorts, que seriam muito importantes serem publicados e tudo mais. A gente sabe, a gente tá atacando isso. E a terceira coisa que ele falou foi justamente a questão dos cortes do programa mesmo. Né? Que os cortes do programa muitas vezes saem muito atrasados, saem às vezes 1 semana, 2 semanas depois. Programas que já aconteceram há algum tempo. A gente sabe também, só que a gente tem as limitações, né? A gente não consegue fazer as coisas de maneira muito ágil. Mas a gente está tentando melhorar essas questões. Inclusive, isso vai ser uma das pautas, hein, Caio? Amanhã estamos juntos, Caio! Eu não consigo parar de rir do Magal Tse-tung. Imagina se é o Magal de verdade que tá dando umas dicas pra você aqui e se disfarçando de Magal. Podia ser uma honra do caralho, né? Magal, se for você o Magal Tse-tung, saiba que eu gosto mais ainda de você. E vem aqui no Desencontro. Por favor. Magal Tse-tung é muito bom. Os nomes são muito bons. É o elefante chamado Marcelo. Não, eu não vou nem lembrar, porque se eu começar a lembrar agora, eu não vou conseguir... 1000 abelhas da galoucura. Que pariu. Se ferraram domingo. O elefante chamado Marcelo é... ex-cunhado do jogador Elder Granja. Que isso é muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. Tem o Miao Tse-tung também. Miao Tse-tung, Miao Zedong, não? Tem o Criptogato. Criptogato. O Criptogato já é famoso no universo, toda a blogosfera, podesfera e tudo mais. Ele é o grande, é o novo, como é que chama? O benefactor, é o mecenas da atualidade. E tem surgido os nossos, né? Tem o Felipe Leão já falou sobre Vértigo hoje. Tem aquele outro que fica falando o tempo todo sobre a sua frase que transformou a fome em modelo de negócios, tá repetindo. Eu gosto muito desse. Esse eu gosto muito. Uma fome em modelo de negócio. Porque ele é dodói que nem eu. Fica repetindo. Ele gosta de coisa repetitiva. Meio copy-pasta a parada. Adoro, o Pichu Moreno. Pichu Moreno é muito bom, cara. Pichu Moreno tá sempre aí. Não, gente, a gente tem um público muito legal. Não, isso é importante. O nosso público tá sempre aí. A gente já tem um público engajado, a gente quer fazer um programa pra vocês, só que a gente tá sempre tentando melhorar, né? O programa pra vocês. Eu tenho 2 coisas pra falar aqui, ó. A última agora que veio aqui foi o Kleber Januário, falou que real, infelizmente essas coisas demoram pra acontecer, mas os nossos números para 6 meses de programa são ótimos números e a gente tem ciência disso. Sim. Não estamos aqui sendo, menosprezando o nosso alcance. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem plena consciência de que, caraca, a gente alcançou coisas muito rápidas com uma limitação muito grande. Porque é isso, nós somos 4. Honestamente, entendeu? quando começamos, eu falei, se a gente fechar o ano com 10 mil, acho que vai ser foda. A gente estamos com 27 mil. Talvez a gente feche o ano com triplo disso. Expectativa ali. A expectativa é baixa e já superou. O problema é o financeiro que eventualmente tem que se pagar. E teve outro comentário aqui que eu não me recordo o nome de quem mandou, que virou e falou, mas é chato vocês estarem aqui dividindo com a gente as métricas. Isso é uma coisa pra vocês fazerem entre vocês, não com a gente. Meu amigo, você se engana, porque a gente está aqui porque a gente acredita que vocês são uma extensão do nosso programa. Quanto mais a gente se aproximar... A gente quer ser transparente. Quanto mais a gente se aproximar de vocês, quanto mais a gente escutar vocês, saber o que vocês querem, melhor a gente vai fazer isso aqui acontecer. E assim, o programa vai ser cada vez mais foda, entendeu? Então acho que a gente tem que falar mesmo. A gente tá falando de métricas que é só a pessoa abrir a página do canal no YouTube e ver. A gente não tá falando, esse programa aqui teve taxa de engajamento e tal. Não, só e nem estamos culpabilizando a audiência por absolutamente nada disso, entendeu? Transparência só melhora qualquer coisa. Total, é muito difícil. Eu prefiro pecar pelo excesso de transparência do que pela falta dela, já que o mundo falta transparência, e ainda mais hoje, quanto mais, mais próximo do momento atual, menos transparente e mais complicadas são as métricas, decisões e tudo mais. Então, prefiro que a gente dê errado porque a gente foi sincero demais, do que a gente manipule todo mundo sendo sincero de menos e tenha... É isso, é uma coisa que a gente estava discutindo aqui antes, né? Aqui ninguém tem vocação pra ser uma grande mente, um grande vendedor. Não, porque businessman. Não somos, porque aqui a gente tá tão com a alma e com o coração, que é isso, pra gente é super
a gente tá super legal aprendendo. tá aqui, A gente tá aprendendo no meio do conversando com caminho, vocês. né? Inclusive, tanto eu quanto o Focas saímos de nossas carreiras anteriores por não querermos ser esse tipo de Exato, pessoa. eu não quero, se for para voltar para ter uma vida que eu não admiro o trabalho que eu faço, eu vou pro outro que dava muito mais dinheiro. Amigo, entre voltar pro mundo corporativo e morar no mato, cuidar de galinha, eu prefiro galinha. Então, mas são outras opções que eu tenho, mas se é para fazer uma coisa do audiovisual, que seja sincera, real, com todo mundo alinhado, alguma coisa assim, porque, gente, é o que a gente consegue fazer.